Com gol de Patrick, que novamente fez valer a lei do ex na Ilha do Retiro, o Internacional venceu o Sport pelo placar de 1-0 e começa a olhar para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mesmo que Diego Aguirre admita que o time não tenha feito um bom jogo. A vitória e os 3 pontos foi o que de melhor aconteceu em Recife. Esse é o Diário do Inter. Segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação de vocês. Não esquece de deixar o like, de se inscrever, de ativar as notificações. A voz ainda está voltando ao normal. Aos poucos a gente vai conseguindo reestabelecer a normalidade aqui dentro da dupla, mas a gente fala sobre a vitória do Inter pelo placar de 1-0 contra a equipe do Sport Recife. Uma vitória que teve muito mais significado na tabela de classificação do que de desempenho dentro de campo. E isso foi admitido pelo próprio treinador do Internacional, Diego Aguirre, após a partida. Diego Aguirre, que começou o jogo mudando o time, mudando o esquema tático principalmente. Aquela alteração que a gente já antecipou no início do dia, na manhã de hoje, se confirmou. Ele tirou o Johnny do time, colocou o jogador no banco de reservas e trouxe Caio Vidal para o time titular, colocando o time em um 4-1-4-1, deixando de lado o 4-2-3-1 que vinha sendo utilizado ao longo dos últimos jogos. Caio Vidal titular e assim o Inter tem uma proposta, de acordo com as ideias do treinador, de pressionar mais, de atacar mais, principalmente no começo do jogo. Antes da partida, o Diego Aguirre deu uma entrevista para a Sport TV, para os canais que transmitiram a partida. E nessa entrevista, o Diego Aguirre deixou claro que a alteração que ele estava fazendo na equipe era para tornar o time mais protagonista e principalmente mais intenso no começo dos jogos. E aí eu faço uma lembrança do Diego Aguirre de 2015 e das características daquele Internacional que chegou às semifinais da Libertadores da América. Era um time que, principalmente nos 20 primeiros minutos, sufocava o adversário e tentava construir o resultado no começo da partida. E foi isso que o Aguirre tentou e parece ter construído ao longo dessas últimas 2 semanas de treinamentos no CT Parque Gigante. Um Inter intenso, pegador e que pressionou muito o Sport logo nos primeiros minutos de partida. E aos 3 saiu o gol da vitória, o gol de Patrick, através de uma jogada que começa na roubada de bola do Rodrigo Lindoso, passa pelo Caio Vidal, chega no Yuri Alberto, que vai até o fundo e cruza para o Patrick, sem goleiro, fazer o gol. Aliás, o Patrick já é o primeiro destaque individual que eu faço dessa partida. É impressionante o aproveitamento que o Patrick tem jogando na Ilha do Retiro. Ele é um cara muito identificado com o Sport, jogou por lá, é muito querido pelo torcedor do Sport Recife, mas sempre que o cara aparece na Ilha do Retiro, ele marca gol. É impressionante. Bom, o Inter abre o placar, faz 1-0 e depois disso acaba recuando. E depois dos 20 minutos de sprint inicial, o Sport cresce na partida, tanto que coloca uma bola na trave com o André Balada, ele mesmo, ele tenta cruzar uma bola e acerta o travessão do Daniel. O Inter não termina o primeiro tempo jogando bem, e aí o Diego Aguirre já faz a primeira alteração. Segundo ele, na entrevista coletiva, ele não tirou o Caio Vidal porque estava jogando mal o Caio Vidal, ele até elogiou a atuação do atacante, mas não foi uma atuação brilhante do Caio Vidal. Ele tira o Caio Vidal e coloca o Guerreiro, e assim puxa o Yuri Alberto para a ponta direita. Uma movimentação que diversos técnicos já fizeram em diversas vezes no time do Internacional e essa foi mais uma vez em que isso aconteceu. Bom, com o Yuri Alberto jogando de ponta direita e o Guerreiro de centroavante, o Internacional não consegue ter uma melhora efetiva na partida. Não consegue criar muitas chances. É verdade que controla um pouco mais o jogo e o Edenilson falou sobre isso na saída de campo no segundo tempo em relação ao que controlou na primeira etapa. E aí o Aguirre faz uma alteração para tentar ter mais ainda o controle da partida. Ele coloca o Johnny e tira o Maurício. E com isso ele faz 2 linhas de 4. Um 4-4-2 com Yuri Alberto e Paulo Guerreiro lá na frente. E dessa maneira, nessa formatação, o Inter constrói aquela que foi a grande chance de fechar o placar. Uma jogada pelo lado esquerdo, um contra-ataque, na verdade, onde o Patrick lança o Yuri Alberto, que mais uma vez dá uma bela assistência agora para o Guerreiro, que de primeira bate mal e perde uma grande chance. O chute acabou saindo nas mãos do goleiro do Sport, nas mãos do goleiro Maílson. A partir daí, o Sport incomoda.
e quase chega ao gol em 2 oportunidades. Uma numa cabeçada do Mikael e outra numa bola na trave que o Trellis mete no finalzinho do jogo. Teve ainda uma outra defesa do Daniel em um chute do Trellis, mas daqui a pouquinho eu falo sobre as atuações individuais e destaco a atuação do Daniel. Mas o Sport, desperdiçando essas chances, o Aguirre ainda coloca o Heitor na vaga do Yuri Alberto para dar uma segurada ali pelo lado direito e o Inter consegue segurar essa importante vitória fora de casa, sofrendo um pouco, uma vitória magra com um pouco de sofrimento, principalmente no final do jogo. Bom, atuações individuais. Eu, pelo menos, gostei muito da atuação do Rodrigo Lindoso, tá? Eu sei que teve gente criticando que o Lindoso é um cara que tem um certo estigma junto ao torcedor, mas eu achei que ele controlou bem as ações de meio campo, fez aquilo que estava proposto para ele fazer. Gostei muito dos laterais do Internacional na parte defensiva, tanto o Moisés como o Saravia. Eles conseguiram levar vantagem na maioria dos lances e impediram muitas vezes que o Sport pudesse avançar por aquele setor e construir maiores chances de gol. Mas o grande destaque da partida do Internacional e que vem ao longo do tempo se consolidando como um titular absoluto e se consolidando como um jogador importante para o time do Internacional foi o goleiro Daniel. O goleiro Daniel salvou o Internacional não só de sofrer o empate, mas quem sabe até de sofrer uma virada. Foram 2 milagres do Daniel na partida. O primeiro deles foi aos 28 minutos do segundo tempo, num cruzamento que vem do lado esquerdo. O Mikael cabeceia e o Daniel vai no canto buscar. E o segundo, logo no finalzinho, no apagar das luzes, uma bola que sobra para o Trellis e o Daniel sai do gol muito bem, abafando e impedindo o que seria o gol do Sport. O Daniel vem crescendo muito e vem sendo um jogador de fundamental importância para o time do Internacional. Vem sendo goleiro grande ao longo dos últimos jogos e dessa sequência que o Inter vem tendo de 6 partidas sem perder dentro do Campeonato Brasileiro. Dá para jogar muitos desses pontos na conta do Daniel, que vem fazendo boas partidas. Eu destaco algumas palavras do Diego Aguirre, principalmente essa noção que ele teve de que o time não jogou bem, mas o que de mais importante fica é a vitória. O Diego Aguirre entende que o Inter irá melhorar e que precisa melhorar. E ele foi muito questionado nesse sentido. O Inter treinou 2 semanas para apresentar melhoras significativas e não apresentou. Apresentou um futebol bem mediano, bem meia boca, sendo que muita gente esperava que o Inter pudesse deslanchar a partir de agora. E ele admitiu. Eu separei aqui uma frase que o Diego Aguirre falou. Ele disse, olha, a gente... Peraí, deixa eu mexer no caderno aqui, agora sim. Ele disse, começamos a olhar para cima. Temos que melhorar e vamos melhorar. Mas saímos de Recife fortalecidos, porque são 6 jogos sem vencer, 100 jogos sem perder, e o mais importante para essa partida era a vitória, para a gente começar essa sequência lá em cima, com o astral positivo e com a confiança positiva. Bom, o Inter conseguiu essa vitória. Foi uma vitória jogando bem? Não foi uma vitória jogando bem, não foi uma grande atuação, mas o Inter conseguiu seu objetivo da vitória e leva esses 3 pontos importantes de Recife. Não esquece de deixar o like, te inscrever, ativar as notificações. Amanhã tem mais conteúdo do A Dupla. O Inter desembarca em Porto Alegre às 7h30 da noite, descansa no tempo que der para descansar e se reapresenta na quarta-feira às 4h30 da tarde no CT Parque Gigante, já na preparação para o jogo contra o Fortaleza. Beijo!